Precisamos de você. A gente abre a análise sobre o CNM. Aliás, que baranga, hein? Vamos rodar aí, roda aí. Ok. Vamos lá no defensor? Vai ser o pé desse defensor aqui, ó. Tá fazendo um Achei. Chuteira branca, né? Baixa aí. Chuteira branca. Ok. Sobe um pouquinho pra marcar o glúteo dele. O glúteo tá cortando lá. Sobe um pouquinho, sobe a base. E vai pra esquerda um pouco. Esquerda um pouquinho, esquerda. Aí. Tá no telão. Um pouquinho mais pra trás do glúteo, isso. Aí, tá bom. Volta, posiciona. Isso, Posiciona. marca. Aí, é isso, tá perfeito. Agora vamos no defensor aqui. No atacante. Ok. A gente vai subir Qual um pouquinho. Sobe um pouco a base dele. Qual que é o ponto? Vai pra frente? Ajoelha Pra o frente um ombro pouquinho. Aí. Ombro. Sobe um pouco a base. Ombro, Sobe a ok. base mais. Sobe mais a base. Ok. Pra ser o ombro, a gente vai ter que subir a base. Sobe. Ok. Decisão de campo é É gol, tá? ajustado, velho. Marca. Posso É marcar? ajustado. Isso, pode marcar. Ok. Posso confirmar? Pode. Vou dar um zoom, ok? Ok, vou dar o zoom. Ok. Dá um zoom. Vou confirmar, ok? Dá um zoom e segura um pouco, tá? Segura um pouco. Segura. E volta. Espera um pouquinho. Espera. O impedimento. Espera. Isso. Ok, isso. Decisão impedimento, tá? Decisão factual impedimento, tá bom? Um detalhe importante que foi uma correção que a gente fez, a gente não dava esse zoom antes, né? E as pessoas tinham muita dificuldade em analisar as cores das linhas. Perfeito. Então, a partir do transcurso do campeonato, a gente fez Esse ajuste. digamos, esse ajuste, essa nova instrução, Isso. para ficar um pouco mais claro para todo mundo que a linha vermelha está à frente, nesse caso, da linha azul. Pensando no público, porque às vezes a gente tem jogadas muito ajustadas e as pessoas confundem a distância na TV em casa, elas confundem ou tem dúvida. Então a gente dá esse zoom e a gente consegue perceber que nesse caso, por exemplo, a gente tem um pequeno espaço, apesar de muito ajustada, a gente tem um pequeno espaço entre a linha vermelha e a linha azul, que mostra que o jogador de branco está em posição de impedimento, validado pela ferramenta do VAR. Vocês estão de sacanagem comigo. Ó, aqui, o CNM foi um árbitro medíocre. O Bassols foi um árbitro medíocre. Esses árbitros, eles hoje, principalmente o CNM, comandam o quadro de arbitragem da CBF. Aí tá lá o Bassols fazendo um esqueminha e tal. Ele teve que levantar da cadeira para ver o ajuste das linhas, porque não estava fácil de ir. Se der zoom, até a Gisele Bündchen se acha defeito. Se der zoom, tá no zoom. Não, filma aqui. Fala aqui, ó, se der zoom, aí vê defeito. Então me ajuda aí, cara. Esse negócio aí é que nem maminha de homem. Isso não presta pra nada. Ninguém quer que tenha uma resenha, mais uma mesa redonda, mais um debate sobre o que aconteceu. Nós queremos que vocês abracem a arbitragem e façam com a arbitragem aquilo que vocês querem que os clubes façam com os jogadores. Ah, o jogador tem que ser profissional, tem que respeitar a arbitragem, tem que seguir as regras do jogo. Então, todo mundo apoia. Mas vocês não querem abraçar a arbitragem. Vocês não querem gastar. E aí, pavãozão, vocês querem dar autoridade para os caras, porque jogador hoje não pode falar nada com o árbitro, porque os caras metem o cartão. Qualquer coisa atingiu a minha honra, mas quando o Daronco atingiu a honra do Hulk, vocês não falaram nada, e agora fica aí, ó. Na linha fina, ninguém vê impedimento, mas quando põe essa marmota aí, toda granulada, aí, querido, aí é impedimento mesmo. Pedrão tá aqui também o Galante, tá aqui o Dólar, tá aqui o Valor, e vamos falar. E vamos começar primeiro saudando sua vinda aqui, Pedrão. Obrigado pela primeira participação aqui, seja bem-vindo. Eu não sei, talvez você vai dizer, Everton, não, peso diferente. Eu acho que é sensacional, o CNM é bom pra cacete, o Bassols, então, nossa senhora. Grande Pedro, bem-vindo. Obrigado, viu, HG? Obrigado também aos companheiros da bancada. Eu concordo plenamente com você, viu, HG? Concordo plenamente na sua análise. Ontem mesmo, no Corinthians e São Paulo, naquele segundo gol do São Paulo, eles iam desenhando uma linha, o Renato Augusto uns 3 passos atrás, um desenho bizarro, não faz sentido. Virou muleta de árbitro incompetente, e essa análise, essa mesa redonda aí, o HG, sem comentários, não tem nem o que dizer. O lance bizarro, não ia usar o cotovelo, não fez o menor sentido aquela análise. Ô Galante, a gente fala tanto de critério, ou da falta do critério, né? E é uma falta de critério absurda. Em alguns jogos, determinados lances eles apontam, em outros não. Em uns o jogador vai lá, manda a torcida calar a boca, não dá cartão. No outro o Luciano vai lá, chuta a bandeirinha, mas mete cartão. É uma esculhambação mesmo.
Agora, eu queria que você falasse disso aí. O que você entende? Você acha que isso aí é producente? Aí vem o pavãozão do CNM, pô, não, porque aqui não sei o quê, corporativismo puro isso aí, mas a opinião é sua, não quero influenciar. Boa tarde, Galã. Boa tarde, Everton, turma de casa, turma da bancada aqui. Bom, o Atlético está indo hoje lá na CBF, né? O Rodrigo Caetano com o Vitor, né? Para poder discutir um pouco e tentar, né? Argumentar com o CNM algumas coisas, né? O Atlético se vê prejudicado não só nesse lance, em outros lances também. Esse lance é um lance muito ajustado, é um lance que ele é o ser humano que está ajeitando a linha ali, né? Então, qualquer framezinho para cá ou framezinho para lá pode dar uma diferença e, sinceramente, cara, surpreende algumas decisões da maneira com que eles tratam, né? Porque para eles parece que foi a coisa mais simples do mundo. Depois que foi determinada a situação, não, foi certo, foi dessa maneira. Mas na hora no estádio, quem estava lá se surpreendeu. A torcida do Grêmio, por exemplo, eu estava no estádio, a torcida do Grêmio já tinha dado como gol do Atlético. E vamos embora. De repente, quando fala que vai haver uma fiscalização, houve uma surpresa do estádio, né? Mas eles tratam como se fosse algo realmente normal. E eu acho que isso só mostra mais uma vez como a arbitragem no Brasil é muito fraca. Porque hoje, se a gente for aqui tentar nomear 5 bons juízes, a gente não vai conseguir. Sinceramente, a gente não vai conseguir. Realmente é uma tarefa. Como é que é? Que é, Gabriel? Opa. Repete. Ó, informação que tá chegando agora. O pessoal. Chegando uma informação agora de 3 propostas para um jogador do Atlético. Não estamos falando de sondagem, não, hein? 3, né? 3. 3 propostas para um jogador do Atlético. Vamos falar desse assunto daqui a pouco. Primeira mão aqui nos donos da bola, hein? Beleza então, Gabriel. Daqui a pouco, então, 3 propostas para um jogador do Atlético. Daí eu quero saber com os amigos aqui, vende, segura, espera, não é uma boa hora, etc. Daqui a pouco vamos falar, porque agora eu saúdo a vinda de Alexandre Dolabella. Ô Dola, daqui a pouco nós vamos falar dessas bombas aí no Atlético, mas eu gostaria de ouvir sua opinião, do Valu também, sobre essa questão, principalmente dessas linhas, cara. Eu não vejo solução se não usarem a ferramenta que usaram na Copa e agora estão usando na Copa do Mundo Feminina, que aquela ali me parece que de fato não tem erro. Ou o índice... Passa muito mais segurança. Passa mais segurança. Mas é caro. É caro. Você quer um negócio para te dar mais segurança e para, de fato, reduzir o debate, reduzir principalmente o que acontece, o descrédito da classe. Sim. Vamos ter que investir, Dona. Boa tarde. Boa tarde, Everton, companheiros, pessoal de casa. Pois é, se a gente quer manter a regra do impedimento, né, nesses padrões atuais, ou seja, qualquer milímetro à frente é impedimento, a gente precisa então da melhor tecnologia possível. E a melhor tecnologia possível é essa que você falou. Mas eu acho então que assim, se a gente não vai investir nessa tecnologia, e já que o CNM quer tanto botar a carinha dele, quer fazer videozinho, quer abrir o diálogo com o pessoal, por que a gente não discute então justamente a regra? Por que a gente então não discute a possibilidade, né, da gente ter, em casos de as 2 linhas se encontrarem, o impedimento não ser marcado, a regra passar a ser pró-gol? Vamos abrir então esse diálogo, já que ele quer conversar, já que ele quer falar sobre impedimentos milimétricos, vamos então ampliar isso, vamos usar esse espaço, essa ferramenta que a gente tem hoje na internet, vamos abrir a conversa, né, para que a gente participe também, os torcedores participem, porque o que está acontecendo é que a gente está vendo uma caça ao gol anulado, né? A regra não está sendo pró-gol mais. Porque a gente, de fato, a gente tem uma tecnologia que ajuda demais, ela é muito benéfica para o esporte, mas acontece que aí nesses casos, por exemplo, como é que a gente pode falar em vantagem técnica, né? Qual foi a grande diferença do Allan Kardec ali? O gol aconteceu por causa desse fiozinho de cabelo que ele estava na frente. Então, assim, já que é para discutir, vamos discutir isso. Vamos ver se, de repente, não dá para a gente criar um novo padrão, né? Criar um novo critério para esse tipo de impedimento, para que aconteçam mais gols. A gente precisa de mais gols no futebol, né? O futebol já é um dos poucos esportes que tem a possibilidade da partida terminar 0-0, por exemplo, ou de terminar com placar mínimo. Em outros esportes a gente tem 100 pontos, 200 pontos numa partida, né? Então, assim, vamos pensar na possibilidade de ter mais gols no futebol.
Eu acho que esse é o ponto, então, já que a ferramenta cria todo esse problema, né? Já que 1 milímetro vai fazer essa diferença toda, vamos então determinar que em alguns casos a gente pode abrir a exceção. Essa exceção poderia ser, por exemplo, quando as duas linhas se encontram. Olha aí a imagem, né? Não dá para falar em vantagem técnica. Não dá, principalmente quando essa linha mais grossa aí fica mais difícil ainda de identificar. Daqui a pouco eu vou ouvir o Valu. Deixa eu só falar aqui de juros abusivos. O advogado da opinião está aqui. Eu não posso pular de assunto para falar dessa bomba aí. 3 propostas por um jogador. Gente, estou falando de sondagem não, tá? Eu estou falando de proposta. Daqui a pouco nós vamos falar, porque agora eu quero ouvir o Valu sobre algo que ele conhece tanto. Porque o Valu é o nosso juiz. Cara, boa tarde para vocês. Vou ser sucinto, tá? É o seguinte. Não, você não precisa. Se não, mas é necessário porque a gente tem muita coisa para trazer para os telespectadores. A arbitragem, o nível dela é uma porcaria. A tecnologia que é usada aqui no país também é uma porcaria. Os árbitros ficam numa situação de conforto porque nada vai acontecer com eles porque eles estão debaixo das asas da proteção da CBF. E aí eu fico muito chateado. Ok, o Atlético nesta semana vai ir lá na CBF, nada vai acontecer. Mas não é porque é o Atlético, porque os clubes deveriam pensar nessas... Olha, para o ano que vem de 2024, nós exigimos que a tecnologia do VAR seja diferente. Nós estamos falando, gente, de 2023, quase 10 anos depois da Copa do Mundo aqui, por exemplo, e a tecnologia da bola ainda não é usada. Foi usada na Copa do Mundo aqui, em 2014. Mas aqui não tem a tecnologia usada ainda na bola. Quase 10 anos de Copa do Mundo aqui. Então a CBF não quer, a CBF não liga para o futebol brasileiro e nem mais para a seleção brasileira. Os clubes brigam entre si, a gente vê isso aí. Liga Forte Futebol, Liga Forte Futebol, Libra não consegue. Por quê? Isso só mudaria, na minha opinião, a partir do momento que os clubes fossem responsáveis, inclusive pelo arbitral da própria competição que eles são responsáveis por gerir. Concordo com o Dola que pode sim acontecer uma discussão da regra, as coisas não têm que ser fixas o tempo inteiro, o jogo evoluiu, mas aqui, sobretudo, eu acho que passa por uma discussão da tecnologia e a qualidade é isso aí. Infelizmente, o ano que vem é a mesma coisa, o arbitral é um monte de tapa nas costas, porque muita gente tem costas quentes e também ganha muita coisa da senhora CBF. Ó, estou recebendo uma informação aqui